Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula do professor Felipe Rocha, de Sociologia, mais uma vez voltada para os primeiros anos do regular. Essa aula é uma aula também de sensibilização. Eu aqui não quero me impor como mais inteligente, melhor, dono da verdade, mas apenas compartilhar algumas coisas que eu já estudei, algumas coisas que eu considero importantes. A primeira coisa é que o tema é polêmico. Há cerca de 2 anos atrás eu tive um atrito na sala de aula com uma turma do EJA, justamente por falar o nome gênero, porque as pessoas acreditam uma coisa chamada teoria de gênero, alguma coisa assim. E a gente vai discutir isso um pouquinho. O que é gênero? O que é desigualdade de gênero? A primeira coisa é a gente precisa se esvaziar de ideias, preconceitos a respeito. Eu acho que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Além disso, vocês podem buscar um conhecimento seguro, tá? Então, vamos lá. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula é compreender a desigualdade na construção social de gênero. Então, a gente vai começar pela definição de violência em si. Então, uma definição aquela vontade de impor a sua vontade sobre o outro, usando da violência física, psicológica ou simbólica. E a gente tem a definição também da Organização Mundial da Saúde, que define o uso da força física e do poder intencionalmente. Toda ação que resulte em lesão, morte, problemas psicológicos, privação de alguma forma. E aí, para começar já de uma forma problemática, eu vou trazer uma frase do Enem de alguns anos atrás. Eu não me lembro exatamente de que ano, mas acredito que 2016 ou 2017, acho que 2016. E eu ainda trabalhava no Paraná e essa pergunta essa questão do Enem criou muita polêmica. Ela é de uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir. A frase diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psicológico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Bem, essa frase trouxe muitos problemas, principalmente pelo comecinho ali, né? As pessoas começam apenas do começo. Então lá diz: ninguém nasce mulher. Então as pessoas interpretaram que essa frase queria dizer mais ou menos o seguinte: ninguém nasce mulher, você pode escolher, você pode ter outro gênero se quiser, você não precisa ser mulher. E não é exatamente isso que a frase quis dizer. Muita gente, inclusive, errou a questão por isso. Porque o que a frase queria dizer? Tá? Nenhum destino biológico, isso quer dizer, biologicamente, nenhum destino psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Então, não é só ter a forma que a mulher é tratada na sociedade, não é definida apenas porque ela nasceu mulher, porque ela aprendeu para ser mulher. E a gente tem que lembrar que a Simone escreveu isso na década de 60, onde ainda
não existia o anticoncepcional, onde ainda as mulheres estavam presas, um casamento que a maioria das vezes era abusivo, extremamente abusivo. As mulheres, na maioria das vezes, não tinham acesso ao trabalho, estavam presas à casa e muito à vontade do marido, muito mais que hoje. Então, quando ela está falando isso, ela está dizendo que tudo isso que acontecia no tempo que ela vivia, de certa forma, embora hoje de forma diferente, mais contida, mas acontece até hoje, não era resultado da mulher ter nascido mulher, ou porque ela aprendeu psicologicamente, ela aprendeu a ser mulher, ou economicamente ela se colocou na posição de mulher. Se a gente for ver a história da humanidade, a gente vai ver que em algumas sociedades era preciso que a família pagasse dote para a mulher, para o noivo, para que ela pudesse se casar. A gente vai ver que o voto para as mulheres demorou muito mais tempo. E a gente vai ver que ainda em algumas sociedades essa situação é muito complicada. Então, vamos à frente. Vamos à definição de gênero, tá? É um elemento constitutivo das ações sociais, das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então, existem relações de poder. Por muito tempo, acreditou-se que as mulheres eram incapazes de aprender. Por muito tempo não existiam escolas para as mulheres. É muito comum e recorrente mulheres que não estudaram porque ouviram dos seus pais. Mulher tem que aprender a cuidar de uma casa, não tem que estudar. Isso pode parecer que não existe, mas eu já vi muitos e muitos casos que isso aconteceu. Então, existe uma relação de poder entre os diferentes sexos, ou os dois sexos, tá? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente está falando de gênero, a gente não está falando que, pelo menos a princípio, tá? Que o gênero é que a pessoa é o que quiser ser, etc., que Deus criou o homem e a mulher. Não estamos falando sobre isso ainda, tá? Quando estamos falando de gênero, estamos falando que, de certa forma, a relação de poder entre homens, mulheres, é desigual. E aí, mais para frente, a gente vai entrar na questão da homofobia, etc. Uma outra coisa, para falar dessa relação, antes de entrar em números, é que isso não se dá somente por conta dos homens. A gente vai falar isso mais lá na frente. Mas a gente tem aqui números de feminicídio no Brasil, tá? Eu peguei esses números aqui, mas eles não estão bem atualizados. Mas a gente pode pensar, aqui tem 1.206 vítimas de feminicídio. A maioria, 88%, quase 89%, aconteceu pelo seu próprio companheiro ou ex-companheiro. Então, a gente percebe como essa relação é difícil. Bem, eu trouxe também os números da violência contra a mulher. E a gente pode ver aqui que o Brasil está em 6º lugar. O Brasil vai perder para outros países da América Latina, como El Salvador, Trindade e Tobago, Guatemala, Colômbia e Belize, e também para a Rússia. Mas o Brasil está entre os países que têm o maior número de violência contra a mulher.
Bem, por quê? Existe uma coisa chamada patriarcalismo. O que é isso? De certa forma, é uma cultura que compreendia, tanto por questões religiosas como questões históricas, do homem como superior à mulher. Tá? Uma cultura do machismo. Me recordo, uma vez que estava mudando e conversando com o motorista do caminhão. Ele me disse assim: o Brasil está acabado porque na época tinha uma mulher no poder. As mulheres não foram feitas para governar. E você pode pensar o que ele estava dizendo um absurdo. Mas se você for pensar, na verdade, mais de 70% dos políticos são homens. Quase 80%. Considerando que metade das eleitoras são mulheres. Daí, é possível dizer que o machismo se reproduz nas mulheres. Isso é tão verdade que é muito comum algumas mães dizerem para os filhos: meu filho é machinho, ele não vai lavar louça, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. Mas a minha filha tem que fazer. O meu filho vai ser pegador, mas a minha filha não. Então, parte dessa cultura machista muitas vezes é reproduzido pelas mulheres. E para sintetizar isso, eu me lembro uma conversa que eu ouvi numa fila um dia, quando uma mulher dizia o seguinte: se meu marido me trair, eu acabo com ele. Mas se alguma mulher der em cima dele, ele não pegar, eu chamo ele de gay. Porque na cabeça dela, os homens não podem resistir. Os homens são garanhões e não conseguem. Mas isso não está só na cabeça dela. Isso está na cabeça de muita gente. Por isso, durante muito tempo, homens traíram deliberadamente, isso acontece ainda, enquanto não podiam nem imaginar, nem suportar a ideia de serem traídos, porque eles sentiam que, por uma questão biológica, isso era um direito deles. E existem várias formas de violência. Existe a violência física, aquela violência do soco, mesmo até a morte, né? E a gente tem a violência psicológica, aquela violência que diz assim: você é incapaz, você não sabe, você é burra. E aos poucos essa violência acaba influenciando a pessoa. A pessoa se sente cada vez mais incapaz quando ela se submete a esse tipo de violência. E existe a violência simbólica, que é considerada como natural. É natural que seja assim. É natural que o homem seja pegador e as mulheres não. O homem pegador é considerado para muitos como o cara. Se a mulher estiver na mesma situação, ela é considerada como prostituta. Então, é preciso repensar nesses valores. Agora, será que existe violência contra os homens também? Se a gente está falando de violência de gênero, será que existe violência contra os homens? É claro que não dá para comparar. O número de violência contra a mulher é muito maior. No entanto, até pela essa questão que eu disse, que as mulheres muitas vezes reproduzem o machismo, existe violência contra a mulher, contra o homem, sim. Existem homens que eu conheci uma pessoa muito próxima,
na verdade da família, que apanhava da esposa de cabo de vassoura. E essa pessoa era o meu pai, que apanhou da minha madrasta de cabo de vassoura muitas vezes, e ele não revidava. Ele sentia pena, mas é um tipo de violência. Isso também existe. E é importante que que mesmo o homem não se deixe entrar nessa espiral. Tá? É uma situação muito específica. Mas já que a gente está falando de violência de gênero, a gente não pode deixar de falar isso, como se não existisse. E para terminar, a gente pode falar sobre homofobia. Eu não quero aqui entrar de uma forma profunda na questão da homofobia, mas eu quero dizer uma experiência que eu tive, que me marcou mais que qualquer coisa. Eu morava em Paulínia nessa época, há muitos anos atrás. Estava esperando o último ônibus naquela praça de frente da prefeitura, bem próximo à prefeitura de Campinas. Para Paulínia, tinha alguns homossexuais ali conversando entre eles, não estavam fazendo nada demais, mas eles estavam lá na praça. De repente parou um carro, saíram 3 rapazes muito fortes, aqueles rapazes que fazem academia, etc. E começou a bater nos garotos que estavam na praça. Bater, tirar sangue deles. E eu fiquei apavorado. E um me ameaçou, falou assim: se você fizer qualquer coisa, a gente acaba com você. Eu fiquei apavorado contra isso. E eu imaginei, o que justifica isso? A religião não justifica. Vocês imaginam Jesus Cristo fazendo isso? Nada justifica. Nada. Então, muitas pessoas podem ser contra, por uma questão religiosa, etc. Mas jamais elas têm o direito de usar da violência, perseguirem e considerar que essas pessoas não são pessoas. Elas têm direitos políticos como os nossos. E são pessoas tal como nós somos. Então, a ideia de refletir sobre isso. Se alguém se julga superior a uma outra pessoa só por conta da sua orientação sexual, é preciso rever os seus valores. Bem, essa é a aula de hoje e até a próxima, pessoal.